Bom, pessoal, deixa eu ajustar aqui, beleza? Bom, esse é mais um vídeo aqui para o canal, né? E nesse vídeo eu vou dar continuidade, né? A gente fez aí parte um, 2, agora estamos na terceira parte, né? De um tópico que é bem importante que trata de logística e e-commerce, né? E, na verdade, logística e comércio eletrônico, né? E montei aí verdadeira. A gente tem essas duas primeiras aulas lá no nosso canal, né? E agora eu vou colocar para vocês aqui a terceira aula nessa sequência, tá? E também vamos abordando nesse meio tempo temas variados, tá? Entre esses vídeos aí também teve alguns outros temas interessantes em relação a formas de estudar, em relação até mercado de trabalho, LinkedIn, tem outros vídeos lá interessantes no canal também, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a apresentação. Bom, compartilhei aqui a apresentação, tá? Eu vou aqui, eu marquei no slide o ponto em que eu havia parado, parei nesse ponto aqui, e agora a gente vai continuar falando de etiquetagem e rastreamento de produtos, tá? Bom, o rastreio do produto, ele ocorre ele ocorre internamente, então você precisa ter condições de rastrear esse produto dentro do seu armazém, e a identificação dele, né? Código de barras, QR Code, a identificação que ele tem permite que você consiga realizar esse rastreio, né? Que você consiga realizar esse rastreio de forma eficiente e eficaz. Bom, então o rastreamento interno, né, através da etiquetagem, quando você consegue rastrear, ter associado, seja ao código de barras, seja a um QR Code, todas as informações daquele material, eu estou denominando material de forma ampla, tá? Material, produto acabado, matéria-prima, forma ampla. Tá? Você ficar falando matéria-prima, material semi-acabado, ou produto acabado. Então, esse rastreio, ele ocorre através da identificação que está na caixa daquele referente àquele determinado produto. Então, seja o código de barras ou QR Code, você consegue, através do QR Code, do código de barras, ter todas as informações relacionadas a esse produto. E é importante que você consiga rastrear, ter a localização clara desse produto no interior do seu armazém, seja uma estrutura de armazenagem, seja uma central de distribuição, seja dentro da fábrica, no espaço de armazenagem para esse produto. É importante que essa localização ela reflita a localização presente no sistema de gerenciamento de armazém, no WMS, no Warehouse Management System, tá? O rastreamento externo, rastreio externo, uma vez o produto, material, vou colocar, manter essa denominação, uma vez o produto dentro do caminhão, você também consegue efetuar, tem aí o GPS, né, efetuar o rastreio desse material. Então, você consegue identificar exatamente em que ponto do processo logístico, né? Processo, na verdade, de entrega desse material, em que ponto ele se encontra. Então, você tem meios de monitorar, de acompanhar em tempo real. Se você vincula um chip, se você anexa, na verdade, um chip a essa carga, você consegue acompanhar essa carga em tempo real, inclusive temperatura da carga, se for necessário, uma variação de temperatura, a condição em que essa carga se encontra naquele momento e qual é a localização dessa carga, tá bom? Um outro ponto que a gente precisa considerar também para o comércio eletrônico é o rastreamento de devoluções. E quando aquele material chega até o consumidor final, o cliente final, enfim, e ele apresenta algum problema, ele precisa retornar para a fábrica, para uma avaliação, para uma central que vai avaliar, né, que é o problema que aconteceu com esse material, vamos colocar assim. Eu preciso ter também o rastreio dessa devolução.
do retorno desse material, qualquer motivo, né, do mercado. Então, observe uma coisa, né? Olha que ponto importante. Quando você recebe um produto, você comprou pela internet, você recebe esse produto em casa, um celular, um computador, enfim, e você recebeu em casa, você vai verificar ele, você vai tentar, o celular você vai carregar, o computador você vai colocar na tomada, vai ligar, não está ligando. Ele precisa retornar para a fábrica, por exemplo, ou para um posto que ele vai retornar para avaliação, uma assistência técnica, em que ele vai retornar para uma avaliação específica. Então, também preciso ter o rastreio dessa devolução, do retorno desse produto do mercado. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu recebi uma peça e na verdade, quando eu tentei instalar, ela não se encaixava. Entrei em contato com a empresa, então tinha um QR Code, tinha um número de WhatsApp embaixo. Entrei em contato com a empresa e consegui resolver meu problema. Eles enviaram uma nova peça, mas não vieram pegar a peça antiga. Isso ocorre muito, né? A peça antiga ficou, estava com problema, e eles retornaram uma peça nova. Mas o ideal é entender esse problema. Por que aquela peça ali eu não consegui encaixar? Eu não consegui montar o que eu queria. Então, esse é um ponto importante, por isso tem que ocorrer também o rastreamento de devoluções. Bom, e aí, em relação a opções de envio, quais são as alternativas que eu tenho quando eu falo de comércio eletrônico e logística para envio? Serviço postal é uma opção? Os Correios é uma opção. É uma das opções de envio que eu tenho. Então, se eu tenho uma loja virtual, abrir uma loja no Instagram, e eu tenho essa loja virtual, eu tenho essas opções de envio. Serviço postal, posso contratar uma empresa, logística terceirizada, posso tentar realizar a entrega no mesmo dia. Algumas empresas fazem isso, mas posso usar os correios também. Posso entregar em 2, 3 dias úteis. Agora, observem o seguinte: entregar em 2, 3 dias úteis, uma semana, tudo isso depende do tempo em que o cliente está disposto a receber. Quem vai determinar esse tempo, uma semana, 2 dias, 3 dias, 2 semanas, um mês, é o cliente. É ele que determina o tempo em que ele vai ter que esperar, né, para receber essa mercadoria. Logística terceirizada, eu posso contratar uma empresa, eu posso tentar entregar no mesmo dia, contratar uma empresa e falar assim, olha, se você entregar no mesmo dia, ele fez o pedido hoje, fez aqui, ó, no horário que eu estou gravando o vídeo aqui, vamos supor, 1h26. Então ele quer receber em 24 horas, amanhã, 1h26 ele vai estar recebendo. Pode ser, 24 horas. Ah, não, vai receber no mesmo dia. Como é essa opção? Vai entrega no mesmo dia. Ah, é 1h26, ele vai receber daqui 5 horas. São possibilidades. Depende do alinhamento que você tem com o cliente final, o consumidor final. Tá? Coleta na loja é uma possibilidade? É uma possibilidade. Você pode alinhar, aí mais uma vez, você vai alinhar com o cliente, vai dizer para ele assim: olha, você vai retirar o seu produto na loja. Você vai lá na loja com a sua nota fiscal, tem lá o seu pedido, você efetuou o pagamento, e dentro de um determinado tempo esse, e você, cliente, concorda, você vai lá retirar. E aí a gente entrou num ponto aqui, né? É relevante destacar um ponto aqui, que é um foco das cadeias de suprimento de forma geral, que é o transporte sustentável. Então, pensar num transporte que reduza os impactos causados ao meio ambiente é uma tendência. Não tem como escapar disso. As cadeias de suprimentos vêm sendo pressionadas gradativamente, principalmente pelo mercado, para adotarem um transporte sustentável. Precisam considerar o impacto que elas causam
à natureza, de forma geral, ao meio ambiente de forma geral. Então, poluição, por exemplo, poluição atmosférica causada pelo transporte rodoviário. Precisa considerar esse ponto. Que alternativas que ele tem? Ele pode renovar a frota, veículos mais novos, mais modernos, que vão reduzir o impacto ao meio ambiente, o impacto de poluição, no caso, poluição atmosférica, é uma alternativa, renovação da frota. Agora, é claro que eu preciso me planejar enquanto transportadora para realizar a renovação dessa frota, certo? E frete internacional para as situações, já que a gente está falando de comércio eletrônico, para as situações em que você coloca lá o seu site, oferece o seu produto e qualquer pessoa no mundo pode adquirir o seu produto, pode comprar o produto que você está oferecendo através de um site na internet. Então, o frete internacional está aderente a esta situação. Está operando, você vai trabalhar, você tem uma operação logística a nível internacional. Tudo bem? Então, essas são as 6 opções de envio que nós temos aqui. Bom, parcerias com transportadoras e logística última milha. Logística última milha, last mile, é aquela logística que é a ponta final, né? É a logística de distribuição urbana. É aquela última perna que a gente chama de logística de última milha, logística urbana, o last mile. Essa logística é aquela entrega ao consumidor final, que, na verdade, é muito comum quando você fala de comércio eletrônico. E temos aqui 4 possibilidades, quando você fala de parcerias com transportadoras. Negociação de contrato. É importante que você tenha, claro, um contrato firmado com a transportadora. Eu sempre recomendo, já trabalhei nessa parte, negociação de frete, negociação de contratos com transportadoras. Eu sempre falo que o contrato ideal para a contratante, claro que tem que ser um contrato equilibrado, bom para a contratante e bom para a contratada, no caso, a transportadora. Mas veja, esse contrato que você firma com a transportadora, aí vai uma dica importante: procure não engessar muito o contrato. Mas como assim engessar o contrato, Davidson? Engessar da seguinte forma: você coloca muitos elementos da sua operação. Olha, estou garantindo aqui ao transportador 40 entregas, estou garantindo um volume XYZ de transporte. Não faça isso. Isso também não é benéfico para o transportador. Porque o transportador vai dimensionar a frota dele, todos os recursos dele, baseado nesse volume que está firmado em contrato. É claro que você vai passar um volume médio, que você vai alinhar o dimensionamento de frota com o transportador. Claro que você vai fazer isso, mas ao firmar em contrato, você tem que cumprir aquele volume que você colocou em contrato, aquela quantidade de entregas que você colocou em contrato, aqueles parâmetros de transporte que você colocou em contrato. Então, procure não fazer isso. Isso vai engessar demais o contrato e não é bom para a contratante, também não é bom para a contratada, no caso, a transportadora. Armazenamento de proximidade é uma possibilidade. Você tem uma estrutura de armazenagem próximo ao mercado consumidor. Essa é uma possibilidade para agilizar o processo logístico, reduzir o tempo de entrega. Pode pensar nessa possibilidade junto à transportadora. Gerenciamento de devoluções. A gente acabou de falar da importância de rastrear devoluções, de você monitorar as devoluções. Isso é muito importante. Você precisa ter um cuidado de gerenciar, de monitorar tudo que retorna do mercado e entender as causas desse retorno. Mapear as principais causas de retorno de mercadoria do mercado. Você precisa fazer isso. Vai ser fundamental. Isso está ligado diretamente a nível de serviço logístico. E rastreamento avançado. Algumas transportadoras têm centrais de monitoramento, por exemplo. E a central de monitoramento ela vai acompanhar aquela carga, todo o trajeto daquela carga, mas
A central de monitoramento também é um grande parceiro da gerenciadora de risco, da empresa gerenciadora de risco, da empresa que cuida da gestão do risco da carga. Então, são dois parceiros. Então, por exemplo, se tem a possibilidade de um roubo de carga, a carga está sendo monitorada, está sendo acompanhada. Você pode alterar a rota. Por isso que é importante compartilhar essa informação com a empresa gerenciadora de risco, que faz, né, no caso, trata diretamente do risco relacionado àquela carga. Tá bom? Então, aqui fechamos essa parte. E nossa próxima aula, chamo assim, né? Porque são aulas, né? Frete grátis. Então, custo de envio, aumento da demanda, valor mínimo de compra, vantagem competitiva. Em que situações eu começo a avaliar a possibilidade de oferecer frete grátis para os meus clientes? Então, isso fica aí para a nossa próxima aula. Vou fechar aqui, deixar de compartilhar. E, pessoal, bom, desejo a vocês bons estudos, tá?